A questão é, qual que é a percepção do agricultor sobre aplicação? É uma pergunta retórica, né? Não tem uma resposta, porque a leitura sempre é, eu apliquei. Quando a gente pensa em planta, tem um índice que chama IAF, Índice de Área Foliar, que significa o quê? O quanto de folha eu tenho em metros quadrados por metro quadrado, certo? Então, se dizer assim, eu tenho um IAF de 15, significa que em 1 metro quadrado eu tenho 15 metros quadrados dispostos de forma aleatória, seria como se fosse assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. É muito? Eu acho bastante. Já foi mais. A gente já teve um IAF maior em plantas de soja, que é a cultura que a gente está falando mais forte, porque ela está instalada nesse momento. 15 na nossa região, temos que ter um pouquinho mais, umas que tem um pouquinho menos, é um bom número. Quando você olha de cima, e eu tenho lá 15 metros quadrados de folha, eu vou conseguir ver o chão? Dificilmente, tá? Então imaginem que eu tenho uma gota, uma gotona. E essa gota, ela tem que chegar aqui. E isso é para inseticida, fungicida e herbicida um pouco mais complexo. Pensa que em fungicida, quando eu faço as aplicações, vamos dividir em 3 partes aqui, né? 2, 3. Quando eu faço as aplicações, eu preciso chegar aqui, no terço inferior. Se eu tenho 15, eu tenho que romper pelo menos 10 e depois cada camada eu tenho que romper para atingir a parte inferior, certo? Quando eu tenho percevejo, eu tenho a movimentação desses insetos aqui em cima, né? Mas quando eu tenho lagarta, eu tenho concentração delas, vamos botar aqui terço médio e terço inferior. Então eu ainda continuo tendo muita folha. Isso desde sempre. Na década de 70, quando a gente teve expansão da agricultura aqui no Brasil, e a Embrapa tinha uma ação muito grande, até meados do final do milênio, né? A gente tinha um IAF muito grande, porque a quantidade de folhas serve também como estratégia para controle de plantas daninhas, plantas de ciclo diferente e tal, e a gente seguia essa estratégia. Quando a gente mudou para a tecnologia RR, junto veio materiais mais rápidos, com menos folha, que permitiu uma aplicação melhor. Aumentou o problema com plantas daninhas, mas permitiu uma penetração maior de produto no dossel. Na prática, mudou muito pouco, porque eu continuo tendo de 12, 13, 14, 15, a minha penetração de gotas não é muito boa. Como que a gente melhora isso? É tecnologia de aplicação, tá? Não tem outro caminho. O que eu quero com tecnologia de aplicação? Primeiro, atingir o alvo. O alvo é ou a doença que está estabelecida no dossel, na parte inferior, né? Normalmente se inicia no terço inferior, de baixo para cima, ou as pragas, ou quando tem uma cultura, né, que está estabelecida, principalmente em áreas novas, no cerrado é mais comum, onde a vegetação é muito agressiva, eu tenho a soja se estabelecendo bem, mas a vegetação é muito agressiva. Ou para acertar esse alvo. A diferença é que planta daninha, eu posso trabalhar com herbicida sistêmico. Se eu atingir com gota grossa, está tudo certo. Agora, como que pensa aqui, ó, eu tenho pequenos indivíduos, como que eu vou usar uma gota grossa para atingir ele, uma vez que eu preciso ter contato? No fungicida, como eu tenho uma translocação, translaminar com deslocamento em direção à ponta da folha, né? Eu tenho essa movimentação. Se eu atingir produto sistêmico, eu vou ter essa movimentação. Mas e no inseticida? Eu preciso atingir a praga. De um contexto geral, pensando em eficiência, de forma geral, acaba que eu tenho que atingir a praga, né?
uma gota grossa, eu consigo atingir? Né? E se for uma gota muito fina e eu não tiver condição climática, eu vou conseguir penetração? Gota muito fina vai descer? Né? São coisas que a gente tem que pensar. Não ocorra deriva. Um dos grandes problemas que nós temos, e inclusive é protegido, é uma questão de legislação, é a deriva. Deriva, várias formas de ocorrer, é deslocamento do produto aplicado do ponto A para um ponto B. Pode ser por vento, temperatura, várias coisas, né? Existem umas discussões técnicas sobre isso. Basicamente, o grande problema é vento. Então, não pode ter deriva. Tem que, no final das contas, apresentar controle de praga, doença ou planta daninha. E aqui, ó, a gente vai trabalhar muito nisso aqui, ó, de forma que seja ambientalmente seguro e que não cause problemas para o homem de uma forma geral. Não adianta, tá? É isso aqui. Podem falar o que quiser, é isso que eu quero. O grande problema, né, é esse aqui. Como que eu faço para chegar aqui embaixo? Primeiro ponto é seleção de material. Tem em algum lugar aí das empresas que estão desenvolvendo material genético, tem um cara lá que está só olhando a arquitetura das plantas. Pensa assim, se eu tiver uma folha desse tamanho, prostrada dessa forma, na hora que eu for fazer a aplicação, vou conseguir aplicar? Vou ter uma vitória régia ali, né? Agora, se eu tiver uma folhinha pequenininha, somando várias folhinhas pequenininhas, não fica melhor? E é melhor que ela engale mais ou menos, né? Então, vai fazer essas correlações sobre arquitetura e, do ponto de vista de arquitetura de planta, eu vou ter espaçamento também. Pensa assim, se eu tenho uma planta ereta de soja, que não tem o que a gente chama aqui na região de engalhamento, preciso plantar a 40 centímetros, será que não poderia reduzir o espaçamento e melhorar a redistribuição? Agora, se eu tenho uma planta que tem a capacidade de engalhar bastante, será que não posso manter ela mais longe? Mantendo o potencial produtivo e me possibilitando a aplicação entre as linhas? Veja bem, é um meio liviano falar assim, porque não é dessa forma que a gente define. Porque eu tenho equipamento, que ele está regulado para aquilo, para jogar aquela população, e daí eu tenho regulagem que, vou plantar um milho de 50, mas a minha soja já está estabelecida de 50 também, então eu mantenho, né? Mas eu poderia plantar de 40? Bom, dependendo do material, sim. Muda o quê? Aumento de produção no final e continuo mantendo minha capacidade de penetração, né? Tem alguma coisa que eu tenho que levar em consideração, né? Eu preciso calibrar, eu preciso saber o que é dose, o que é dosagem, né? Calibração é a gente encontrar ali, definir taxa de aplicação. Regulagem não é a mesma coisa que calibrar, tá? Quem regula o equipamento? A pessoa que vendeu para mim. Ela tem que ter tudo regulado certinho. Agora, calibrar é uma coisa que é o agrônomo, toda vez que vai fazer uma aplicação, tem que ir lá ponta por ponta, ver se está tudo feitinho, certinho, ver se a taxa de aplicação está correta, ver se o espaçamento, ver se o ângulo, ver se... Tem que fazer tudo isso aí toda vez que vai fazer a aplicação. Mas eu cuido de 5 mil hectares, 10 mil hectares, a gente tem 20 autopropelidos, vou ter que fazer em todos. Existe o ideal e existe o possível, né? A gente faz o possível mirando no ideal. Você não consegue fazer tudo o tempo todo para tudo. Então a gente fala, o que eu poderia fazer de melhor é isso, mas o que eu consigo fazer é isso. Então eu vou sempre mirando no que eu poderia fazer de melhor, tá? Dose é a quantidade de produto, expressa em peso ou volume, tá? Gramas ou litro, isso é dose. Isso é dose. Percentual não é dose. 1%, 2%. Isso aí é outra história, quando eu tenho para pequenas culturas, mochilinha, que eu vou fazer aplicação em horta. Dose é quilos ou litros de produto. Dosagem, daí sim, relação que envolve uma quantidade de produto por área ou volume. Aí sim é porcentagem ou litro por hectare. O que eu tenho que fazer para regular um pulverizador? Vou chamar de bico aqui, mas o nome não é bico, é ponta de pulverização, né? Bico quem tem é pato, galinha e ganso, tá?
Pulverizador tem ponta de pulverização, tá? Ajustar distância entre bicos, entre pontas. Por quê? Porque o ângulo de trabalho, lá quando a gente toca lá a ponta de pulverização lá, 110, aquilo é o ângulo, certo? Esse ângulo na altura, né, do alvo que eu estou aplicando, que normalmente é meio metro, vai me dar, com uma ligeira distorção, porque aqui eu vou ter uma cobertura de sobreposição das gotas, vai me dar uma cobertura uniforme em todo o dossel, com a taxa, com o volume de produto adequado para essa cobertura. Beleza? Aqui meu ângulo é 110. Por isso que nas pontas de pulverização, TT 110, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa com 110 por quê? Porque é meu ângulo de trabalho da ponta de pulverização. Se eu mudar de 110, tá? E mudasse para 90, o que eu tinha que fazer? O que eu teria que fazer? Se eu diminuir o ângulo, eu tenho que pôr mais pontas, ou eu tenho que aumentar a altura da barra para ter a minha mesma cobertura. Se eu aumentar a altura da barra, o que acontece? Deriva, né? Então eu teria que aumentar o tamanho da gota e usar o antideriva. Se eu aumentar o tamanho da gota, o que acontece? Eu vou ter problema de coberturas. Para herbicida funciona, para outras coisas não funcionam. Então tudo depende muito, né, da ponta que eu estou utilizando. Aqui estamos falando só de ângulo, tá? Aqui é a primeira coisa, a questão de ângulo, tá bom? Mudei o ângulo, vou ter que ajustar a distância. Aí assim, a barra de, sei lá, 20 metros, tem que ter 41 pontas de pulverização. Estou errado? Não, porque é 20 dividido por meia mais 1, porque é onde encerra, certo? Esses 41 não dá cobertura de 20 metros. Ele vai dar cobertura de 20,5 metros, que é a minha área de trabalho, certo? Aí a gente faz a conta assim, se eu tenho nesse ângulo, eu tenho que ter uma ponta a cada meio metro, eu tenho que ter 41, uma área de trabalho, a minha distância média entre pontas tem que ser meio metro, certo? E se eu tenho uma a 40 centímetros e outra a 60 centímetros, não dá meio metro também? Na média dá meio metro. Mas eu não posso ter essa diferença, porque senão eu tenho num lado sobreposição de produto, que vai me dar uma superdosagem, e do outro lado vai me faltar produto, vai me dar uma subdosagem. Normalmente o produtor não vê esse tipo de problema, porque ele não vê, porque inseticida e fungicida não é visual. Mas quando você aplica herbicida, você vai ver as falhas de aplicação. Se eu tenho um erro de 10 centímetros, de 50 para 60, né? Vou ter sobreposição depois de 20, numa barra de 20 metros, rodando no hectare, quantas vezes ela passa durante toda a safra? Com uma tendência de passar no mesmo lugar. Vou ter problema ou não? A longo prazo eu vou ter um problema sério, tá? Então, olha só, distância entre ponta, altura de barra, está relacionado à ponta que eu escolhi, tá? Altura de barra, se eu pegar da saída aqui, da barra de pulverização, em meio metro, atingir a planta, eu saio aqui de 70 km por hora, em média, depende da pressão e todas as coisas, mas em média, e ela chega aqui na planta a 10 km por hora. A redução, né, da velocidade da aplicação. Se eu levantar essa barra de meio metro para 1 metro, vou chegar lá na altura do dossel a 10 km por hora? Praticamente vai estar flutuando lá. Aí entra o problema, eu vou ter penetração da gota por velocidade no dossel? Não tenho. Aí eu tenho aquela camadinha só no terço superior, né? E daí quando aquela barra dá aquela trabalhada assim, né? Parece que está dando uma abraçada quando passa, né? Porque uma dela pega a barra no terço inferior, não as gotas, né? A barra pega no terço inferior.
Tá? Inclusive, se não tiver o suportezinho, algumas vezes passa no inferior, não é nem no terço, é lá no pezinho, né? Às vezes dá aquela pancadona na barra, tá? Preciso ajustar a velocidade do trator. Aqui é um grande, quando eu estou com um trator, e com autopropelido também. É uma grande falha, um grande erro. O cara vai lá e calibra, faz a calibragem do pulverizador no pátio. Então, aonde que eu faço a calibração do pulverizador para fazer a aplicação? É no campo. Assim como com plantadeira, semeadeira ou com qualquer outro implemento agrícola que você vai trabalhar. Por quê? Porque no campo você vai ter essa diferença da questão da patinagem, né? Vai melhorar a sua eficiência de controle. A questão da rotação a gente falou mais cedo, né? Para trator que é acoplado ou de arrasto, mas no autopropelido também é. Você coloca lá a rotação e solta. Quando sobe, né? Se você não alterar a rotação, perde força, vai mais devagar. Se vai mais devagar, a sua taxa de aplicação naquele momento vai aumentar. Concorda? Então, vou ter uma superdosagem nesse momento. Subiu, desceu o morro do outro lado, mantive a mesma rotação. Mantive a mesma rotação, tá? O que acontece? Alivia. O trator vai mais rápido. Então, a minha taxa de aplicação ali vai ser menor. Vai passar menos produto, é subdosagem. E por falar em pressão, a gente trabalha todo pulverizador ali, tem o comando, né? Comando para fazer. Você vai lá e ajusta a pressão. Você tem que ajustar por seção e ver se o retorno está voltando para o tanque. Se você muda a pressão numa seção de aplicação e aumentou, por exemplo, você fecha uma seção e aumentou a pressão dentro do tanque, alguma coisa está errada. Entenderam? Eu tenho que manter, porque se aumentar a pressão dentro do tanque, nas outras seções vai ter mais pressão. Se tiver mais pressão, com a mesma taxa de aplicação, gota fina. Se eu aumentar a taxa de aplicação, superdosagem. Então tem que regular, tem que calibrar tudo isso daí. E aí, ele está aplicando, a taxa de aplicação dele e desse cara aqui é a mesma, né? Pode ser, não pode? Né? A questão é o quê? Quais são os erros que ele está tendo aqui, né? Primeiro de todos, a gente vê, lógico, que não tem EPI, não tem nada. Isso aqui era uma brincadeira. Eu sempre mostro essas fotos aqui. Mas qual que é o controle que ele tem sobre vazão, sobre taxa de aplicação, sobre o que ele está fazendo, sobre se está acertando ou não o alvo, né? Essa plantação de tomate. Está perdendo ou não está perdendo? E aqui, o que vocês percebem no avião? O produto está descendo, né? Ele está num voo rasante, fazendo a aplicação, e o produto vai direto. Aqui, ele está fazendo uma aplicação direta no tomate e o produto está subindo. Então, a eficiência, ela é relativa. Eu posso ter uma tecnologia... Isso aqui poderia ser o contrário? Poderia, porque não é o equipamento, né? Normalmente, os erros estão relacionados a quem está aplicando.